Veja que a última aula ficou um pouco mais complicado, porque trabalhamos com bastante parâmetros, na verdade, mas não se preocupe não, que nós vamos explicar todos esses parâmetros. Continuando aqui, olha, com o Modify ligado, vamos deixar aqui no caso. Vamos pegar novamente a box e vamos colocar aqui no centro. E vamos estudar passo a passo como trabalhar com Modify. Como eu já expliquei para vocês na última aula, para você ampliar e ter um melhor aproveitamento de espaço, é só você pressionar as teclas Alt e W. E pronto. Vamos pressionar F4 para poder colocar no modo Add Face. E é isso aí. Vamos agora entrar no Modify e pronto. Vamos explicar agora cada coisinha dessas aqui, cada área. A primeira área, nós temos aqui o local onde temos o nome do nosso objeto e a cor que podemos escolher. Aqui você pode escolher, então, no caso, os tipos de cores. Vamos colocar, no caso, essa cor cinza aqui, para poder deixar desse jeito. Acho que ficou um pouco escuro. Vamos escolher uma outra cor, então. Logo abaixo, nós temos também um outro campozinho onde está escrito Modify List. Esse Modify List são modificadores. E quais são esses modificadores? São esses aqui, olha, uma lista de modificadores que serve para você alterar de forma mais rápida alguns parâmetros da nossa box. Por exemplo, digamos que eu queira torcer essa box. É melhor utilizar esses parâmetros do que eu ter que torcer ele, né, manualmente. Uma outra coisa é que toda vez que eu clico num desses modificadores, esses modificadores eles vão entrar aqui nessa caixa. Esta caixa me mostra o histórico de todas as modificações que eu fizer usando estes modificadores. Eu posso abrir esses modificadores clicando nesse sinalzinho de mais, e ele vai me mostrar outros parâmetros que eu posso também mexer. Eu posso desabilitá-lo e habilitá-lo. E também posso apagá-lo. Aqui embaixo eu tenho também outros parâmetros. Esses parâmetros correspondem à box que eu construí, indicando que isso é uma box. Como nós sabemos, uma box será sempre uma box, uma caixa. Se eu, por exemplo, pegar esse formato dela e mudar, não será mais uma box. Então, se eu adicionar mais segmentos aqui, ele ainda continua sendo uma box. Para poder fazer as alterações nessa box, eu tenho que fazer com que ela primeiro deixe de ser uma box para se tornar um objeto editável. E para isso, eu tenho que clicar com o botão direito para poder me abrir uma lista. E essa lista me permite, então, fazer a conversão da box para o objeto poly. Então, vem aqui, olha, Convert to Editable Poly, como foi explicado na última aula. E veja que nossos parâmetros mudaram, porque ele já não é mais uma box, mas um Editable Poly. Como eu falei para vocês na última aula, com o Editable Poly eu posso mexer tanto nos vertex, como pode perceber aqui, como nas edges, como no border, no polygon ou no elemento completo. Abaixo dele, nós temos também aqui, olha, By Vertex. E esse By Vertex serve para quê? Eu só consigo ter essa noção se eu tiver com as outras opções ligadas. Então, veja que quando eu clico aqui em By Vertex, quando eu for clicar aqui em cima da edge, ele não me possibilita clicar em cima da edge, mas sim em cima da vertex. Veja só que eu cliquei em cima do vertex e ele, então, selecionou todas as edges adjacentes a esse vertex. Se eu vir aqui, por exemplo, em Polygons, eu vou clicar aqui nesse ponto e ele vai pegar todos os polígonos adjacentes a esse vertex. Aqui também a mesma coisa, só que, independente do que eu faça, ele sempre vai clicar em todo objeto. Por quê? Porque o elemento é exatamente tudo isso aqui. Então, não faz diferença nenhuma. Porém, se eu vir aqui e desmarcar esse By Vertex e vir aqui, por exemplo, no Edge, ele vai clicar apenas em cima da Edge. E no polígono, a mesma forma. Vamos clicar aqui. Eu clico aqui em cima e ele vai só me permitir clicar
em cima do polígono. A outra opção que eu tenho é o Ignore Backface. Quando eu seleciono um objeto, vamos selecionar aqui, fazer uma pequena seleção. Olha. Para poder só selecionar, lembrando para vocês, eu tenho que clicar nessa ferramenta aqui, olha, Select Object. Veja só que eu vou fazer uma seleção aqui, retangular. E veja só que ele selecionou tanto essa parte de cima, mas olha só, ele também selecionou aqui a parte de trás. Por quê? Porque o Ignore Backface não está ligado. Se eu voltar aqui, ó, selecionar só essa partezinha, eu não selecionei só essa parte, ele selecionou aqui também. Porém, quando eu clico em Ignore Backface, vamos clicar aqui e vamos selecionar agora. Seleciono e a parte de cá não está selecionada. Com Ignore Backface, eu só consigo selecionar aquilo que está visível na minha tela. Como o outro lado não está visível, eu não consigo selecionar. Por exemplo, aqui, vou selecionar só esses três de cima, mas esse aqui da frente. Então, eu só seleciono esses três de cima, mas esse aqui da frente. Está muito bem explicado, então Ignore Backface. Outra opção que eu posso utilizar também é o By Angle. Para que serve o By Angle? Vamos fazer o teste aqui então? Veja que com o By Angle desligado, eu vou selecionar uma única face do objeto. E veja só que cliquei apenas uma única face. Vamos deixar também o Ignore Backface ligado para poder não correr o risco de nós acabarmos selecionando aquele fundo. Pronto. Mais uma vez, olha, clico aqui e ele apenas seleciona uma face. Mas quando eu clico aqui em By Angle, olha o que acontece. Vou selecionar todas as faces que estão nesse ângulo de 45 graus. Se eu vir, por exemplo, aqui e colocar, por exemplo, um valor, digamos, de 180 graus, vamos ver o que ele vai fazer. Vou clicar bem aqui. Vejo que ele selecionou todo o objeto. Se eu colocar um valor um pouco menor, digamos 12, vamos fazer o teste e colocar assim. Veja que ele selecionou aquela parte lá de cima. Vamos reduzir bastante esse valor. E veja só, que agora ele só selecionou todos os objetos, exceto um. E se eu colocar aqui um, ele selecionou bem pouca parte disso aí. Então, o By Angle serve para isso aí, olha. E os últimos que vamos ensinar por hoje é o Shrink e o Glow. Para que serve o Glow? Vamos clicar, por exemplo, aqui dentro. E veja que quando eu clico em Glow, ele vai aumentando, ampliando a seleção. E o Shrink, ele serve para poder diminuir a seleção, até reduzir a zero. Temos algumas coisas aqui para poder explicar, ainda nesta área do Selection, só que nós não vamos explicar agora, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui agarrado nela. Então, nós vamos deixar isso para uma próxima aula. Tá bom? Então, até a próxima aula.